Muito bem, seja bem-vindo e bem-vinda aqui a mais um vídeo. Vamos falar dessa coisa do cansaço. Eu quero trazer aqui a Sociedade do Cansaço como uma referência. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e vamos falar sobre os 4 tipos de cansaço. Às vezes a gente dorme bem, mas se sente cansado. E eu quero ancorar um pouco isso em relação a essa Sociedade do Cansaço. E o Ben-Shul Han aqui, né, o autor desse livro, ele fala uma coisa interessante, né? Ele traz muito que a sociedade do cansaço, essa sociedade do desempenho, onde nós precisamos dar conta de tudo, onde as pessoas não podem parar e tudo mais. E aí tem uma parte, tem várias partes aqui nesse livro, eu recomendo fortemente que você leia, mas tem uma parte aqui que é bem interessante, que é assim, ó, ele vai falar sobre a sociedade do esgotamento, né, que é o pós-sociedade do cansaço. Ele diz assim, o verbo modal que define a sociedade do desempenho não é o dever, mas o poder hábil. O que é isso, né? Às vezes a gente sai do lugar de, eu tenho que fazer isso, para o paradoxo da escolha, de que eu posso fazer isso, ou posso fazer aquilo e tudo mais. E aí a gente vai escolhendo fazer uma série de coisas e vai se sobrecarregando em várias vias. Quando a gente fala do cansaço, a gente não fala só do cansaço mental, né? A gente tem vários cansaços. Veja, quando a gente vai trabalhar a exaustão, quando a gente vai olhar para o cansaço crônico até, né? As pessoas vão se cansando ao longo do tempo. A gente vai olhar, lógico, para esse fazer mais, que vai gerar um cansaço mental e também um cansaço físico. Mas a gente também vai olhar para outros cansaços que são, às vezes, causa desses cansaços mentais e físicos, e às vezes consequência desses cansaços mentais e físicos. Vai olhar para o cansaço emocional e para o cansaço espiritual. Lembra? Eu sempre falo aqui das 4 energias, tomando muito como referência o Movimento Total do Jim Lowery e do Tony Schwartz, porque realmente é um dos pilares da produtividade humanizada, a gestão das energias, e a partir dela a gestão das escolhas, que é o segundo pilar de 4 pilares. Agora, quando a gente desordena a nossa vida, a gente vai dando ou drenando cada uma dessas energias. Eu acho que a mais óbvia de todas, quando a gente olha na sociedade do cansaço, é o cansaço mental, que pressupõe que a gente não pare, que a gente não descanse, que a gente não faça pausas, que a gente não se planeje, às vezes, muito bem, porque a gente acha que as coisas são assim mesmo, que o trabalho é assim mesmo, que o contexto é assim mesmo, então a gente tem que trabalhar cada vez mais. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um influenciador, onde a galera trabalha todos os dias 14, 16 horas por dia, e ele se vangloria disso, porque o trabalho de fato é algo muito importante, a gente precisa trabalhar mesmo, mas até que ponto ou até que limite a gente está colocando as pessoas, colocando a nós mesmos. Ao mesmo tempo que eu estava numa empresa outro dia, e eu vi o fundador e CEO da empresa conversando com a assessora dele. Eu estava do lado ali, esperando uma reunião. E aí ele falou para ela, ele falou assim, não, você não precisa vir. Eu quero que você fique lá com seus filhos, pode trabalhar de casa nesses dias, só vamos nos encontrar quando realmente for necessário. Então, assim, o quanto que a gente também fomenta nas nossas empresas essa exaustão, o quanto que às vezes a gente não deixa as pessoas trabalharem bem. Então, quando a gente vai olhar para o cansaço, a gente vai olhar em 4 esferas. A gente vai olhar na esfera física, e nós precisamos dormir. E não só dormir, né, galera, porque, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo na segunda, e o meu final de semana foi um final de semana mais tranquilo, dessa vez, mas ontem eu fui dormir um pouco mais tarde, fui dormir quase 11 horas da noite, né, e acordei às 4 hoje. Meu corpo tá sentindo, naturalmente, né, minha rotina é uma rotina mais pesada, mas para eu acordar às 4, bem, eu preciso dormir 8h30, 9. E ontem, por uma questão de quero assistir o jogo com meu filho, eu quis trazer um pouco de energia emocional nessa história, eu fui dormir mais tarde. Então é claro que meu corpo, minha mente vão sentir, né, no dia de hoje. Então o que eu planejei, né? Eu tenho uma janela aí entre 2 e 5 da tarde, então eu vou dar uma dormida de 1 horinha. Eu vou almoçar um pouco mais tarde hoje, por volta das 2 horas, por conta de reuniões que eu tenho. E aí eu vou dar uma dormida, porque senão eu não vou aguentar até o final do dia, né. Então a gente precisa ter um pouco de consciência em relação à energia física,
em relação a sono, em relação à alimentação, como é que eu vou me alimentar hoje, o quanto de água que eu vou tomar para deixar o meu corpo respirar, né, do ponto de vista de hidratação. E como que ao longo do dia eu vou cuidar das outras energias, né? Quando a gente fala, por exemplo, da energia mental, eu gravo esse vídeo, depois eu vou fazer uma pausa, depois eu vou produzir um artigo, aí eu faço outra pausa. Então, o quanto que eu estou oscilando ao longo do dia, isso é importante também a gente verificar. O quanto que a gente olha para a nossa energia emocional também, né? Então, olhar para a energia emocional tem a ver com como é que eu vou lidar com as relações e com as minhas emoções hoje. Por quê? No momento que eu durmo menos, no momento que eu estou mais cansado, eu tendo a ficar mais impaciente. Então, o quanto que eu vou conseguir não descontar nas pessoas, nas relações, isso pode me prejudicar se eu descontar, entende? Então, é importante que nós tenhamos bastante consciência sobre as nossas emoções e sobre as relações que a gente vai lidar no dia a dia, né, em um dia mais cansado. Isso pode nos dar mais cansaço ainda. Do ponto de vista da energia mental, o quanto que eu estou disposto a executar, o quanto de coisa que eu vou executar no dia de hoje. Então, é importante também a gente olhar para a quantidade de tarefas que nós temos, para a quantidade de reuniões. Eu, no caso, hoje tenho algumas mentorias. Então, como é que eu vou oscilar entre as mentorias do ponto de vista da minha energia? Como é que eu vou executar as coisas ao longo do dia? Que horas eu vou escolher fazer uma coisa ou outra, né? Então, esse planejamento, ele é fundamental nessa hora onde nós estamos mais cansados. E do ponto de vista da energia espiritual, às vezes a gente está cansado porque a gente não vê sentido com que, em relação àquilo que a gente está fazendo, a gente não encontra momentos para refletir. Então, logo depois desse vídeo, eu vou fazer uma pausa, mas ao voltar, eu vou fazer uma oração, eu vou pensar um pouco sobre a semana, eu vou conectar as atividades que eu tenho na semana com o meu trabalho, com o meu propósito, com os meus valores. Estava lendo hoje o Essencialismo, né? Estou lendo pela sexta vez o Essencialismo. Então, sempre me traz muito para a consciência essa questão de, caramba, quais são as coisas que eu estou realmente dizendo sim, quais as coisas que eu estou dizendo não, o que, que eu deveria fazer, o que, que eu não deveria fazer. Então, é sempre uma consciência, né? Quando a gente fala do dizer não, quando a gente fala das coisas que precisam ser feitas, e principalmente aqui, galera, quando a gente fala da sociedade do cansaço, é importante entender, assim, cara, tem muita coisa marcada aqui, né, nesse livro. Eu recomendo fortemente que vocês leiam. E vocês pensem, assim, porque a gente tem vivido uma vida ultra ativa. Os tios da minha esposa estavam aí no final de semana, a gente estava conversando sobre isso. Uma rotina muito louca e a gente precisa organizar as coisas, ter ordem, ter uma rotina, ter planejamento, cuidar da saúde, senão a gente não vai conseguir dar conta. Então há tempo para todas as coisas e acho que quando a gente fala de cansaço, tem que olhar para essas quatro dimensões: física, emocional, mental e espiritual. Então, cuidar da alimentação, sono, atividade física, cuidar das relações, cuidar da inteligência emocional, cuidar do planejamento, organização, foco, pausas e cuidar do nosso propósito, cuidar dos nossos valores, cuidar do que é essencial para nós mesmos. Então, um vídeo que é para você refletir, não é para você aprender nenhuma técnica efetivamente. Eu penso que alguns vídeos eles precisam chegar até você, às vezes para falar coisas óbvias, às vezes para falar coisas que você já sabe, mas que é importante relembrar. Então, espero que você reflita sobre como você está lidando com a sua rotina, como você está lidando com o seu dia a dia, e a partir disso você consiga fazer mudanças que te aproximem mais daquilo que é importante para você, te aproxime mais daquilo que é bom e faça você ter uma vida um pouco mais em paz. Porque, veja, a vida leve é uma vida, às vezes, perigosa. É uma vida dopaminérgica, muitas vezes. Então, é importante que você tenha consciência de que a vida vai ser de sacrifícios, vai ser de esforço e está tudo certo. O grande ponto é você estar em paz com isso ou não, tá bom? Então, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like se esse vídeo de alguma forma te tocou. E nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e até uma próxima.